Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. E hoje eu quero partilhar com vocês o texto que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Tessalonicenses capítulo 4. Dos versos 13 ao verso 18. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta comigo, por favor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Bom, o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, esteve nesta cidade chamada Tessalônica. É uma cidade grega, até hoje uma das maiores cidades da Grécia, hoje com o nome de Salônica. E Tessalônica era uma cidade importantíssima, porque ela era a capital de uma província, ela era a capital da província da Macedônia. E Paulo passa por lá, planta esta igreja, uma igreja que vai se tornar uma igreja modelo para outras igrejas, e precisou sair às pressas, porque queriam matá-lo na cidade. Então, dali ele vai para Bereia. E nesta carta, Paulo trata muito especificamente sobre as verdades que nós chamamos de escatológicas, as verdades das coisas do fim. Por ser uma cidade grega, ela tinha forte influência da cultura grega. Esta carta é um clássico exemplo de que, em vez da igreja influenciar a sociedade, é a sociedade que está influenciando a igreja. Em vez da igreja imprimir no mundo o seu pensamento, o pensamento divino, à luz das Escrituras, é a cultura prevalecente que está influenciando a igreja. Qual era o pensamento básico, pilar dos gregos? Era o chamado dualismo. Os gregos criam nisso. O que era o dualismo? O dualismo era a ideia de que a matéria que você toca, que você vê, que você apalpa, era essencialmente má. O espírito invisível, imaterial, espiritual, era essencialmente bom. Em virtude disso, os gregos não acreditavam em três coisas. Eles não acreditavam na criação. Para os gregos, a criação era uma emanação divina, não direta, porque se a matéria era má, um Deus sendo bom não pode criar algo mau. Então a criação veio a ser as últimas emanações da divindade, que já não tinha mais conexão com a divindade, porque na cabeça dos gregos a matéria era má. Então eles não acreditavam na criação. Claro, eles não acreditavam na encarnação, que para eles Jesus não podia ser Deus e homem ao mesmo tempo, porque já tinha um corpo material, e se para eles a matéria era má, ele não podia ser essencialmente bom. Se ele não podia ser essencialmente bom, ele não podia ser Deus. Então negavam também a divindade de Cristo, a encarnação de Cristo. Mas, finalmente, os gregos negavam a ressurreição. Na cabeça dos gregos, quando alguém morria, a morte era aplaudida por eles, porque na cabeça deles, a alma imaterial estava presa num cárcere, numa masmorra chamada corpo.
Então, quando alguém morria, na cabeça dos gregos, aquela alma que estava prisioneira no cárcere chamado corpo, era liberta. Pensar em ressurreição para eles era um anticlímax, era um retrocesso, porque era pegar aquela alma que fora liberta na morte e trazê-la de volta para a prisão do corpo. Então os gregos não acreditavam em ressurreição. É por isso que quando Paulo pregou em Atenas, a cidade grega, capital da intelectualidade humana, ao ouvirem falar de ressurreição, uns escarneceram. Então, o que estava acontecendo aqui? Quando um crente morria na igreja de Tessalônica, era um desespero só, porque os crentes de Tessalônica, copiando o que estava acontecendo na sociedade, no mundo, eles não tinham esperança, não tinha cântico, não tinha celebração, não tinha convicção de céu, não tinha garantia de vida eterna. Olha comigo o versículo 13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Paulo está dizendo que o mundo não tem esperança e os crentes não podem viver como o mundo sem essa esperança. Agora, o que ele está querendo dizer aqui com os que dormem? Com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. E a pergunta que eu faço a vocês: o que é que dorme na hora da morte? É o corpo ou é a alma? O que é que dorme? E a resposta insofismável, categórica é o corpo que dorme. A alma não dorme. O seu corpo não sobrevive sem a sua alma, mas a sua alma sobrevive sem o seu corpo. Você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. Você e eu fomos feitos do pó, somos pó e voltaremos ao pó. Mas na hora da morte, a alma, que é o sopro divino, se desprende do corpo e se volta para o Senhor. O pó volta à terra como deu, o espírito volta a Deus. Agora, aquela dúvida dos tessalonicenses ainda é a dúvida de hoje. Porque a pergunta hoje que eu mais escuto com um pastor é essa: pastor, como é que vai ser na hora da morte? O que vai acontecer? O que acontece quando um crente morre? Vamos falar dos cristãos agora. E quando falo cristão, estou falando daqueles que nasceram de novo, que têm seu nome escrito no livro da vida, que são herdeiros da vida eterna. O que acontece quando um crente morre? Bom, se você perguntar isso para um ateu que não crê na eternidade, o que acontece quando uma pessoa morre? Ele vai dizer assim: bom, morreu, é só matéria, acabou, não tem mais nada. Não tem mais nada. Se você fizer essa pergunta para um defensor do romanismo, da doutrina romana, ele vai dizer: gente, a pessoa não era tão má para ir direto para o inferno, não era tão boa para ir direto para o céu, morreu, vai para o purgatório. Fica lá sofrendo, purgando os pecados, não sabe se 1 ano, se 10 anos, se 100 anos, se 1000 anos, até os pecados serem purgados e aí poder entrar no paraíso. Não tem esperança nisso. Se você fizer essa pergunta para um espiritualista: o que acontece quando uma pessoa morre? Ele vai dizer: bom, morreu, desencarnou, reencarnou, desencarnou, reencarnou, desencarnou, num processo ad infinitum. Também não tem esperança nisso. Se você fizer a pergunta para uma outra vertente teológica hoje: o que acontece quando uma pessoa morre? Ele vai dizer para você: morreu, a alma fica dormindo, até a segunda vinda de Cristo, inconsciente. Bom, mas isso também não tem esperança. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Quando um crente morre, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,8 que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. E o Senhor não está na sepultura dormindo. O que a Bíblia diz? Filipenses 1,23 diz que morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E Cristo não está na sepultura. Cristo está sentado no trono. Ele está no céu, de onde intercede por nós. É por isso que Paulo diz: morrer para mim é lucro.
Por exemplo, quando Jesus disse àquele ladrão que se arrependeu, na última hora, na 10ª hora, à sua direita, o que Jesus disse para ele? Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Bom, Jesus morreu naquele dia, seu corpo foi sepultado, e a sepultura não é o paraíso. Isso porque Jesus, antes de morrer, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, o problema dos Tessalonicenses é que eles estavam vivendo sem esperança, influenciados pela filosofia e pela cultura dos gregos, deixando de experimentar e usufruir as verdades consoladoras das Escrituras. Mas uma pergunta que é muito comum fazer, e eu acho que todo pastor que está aqui já escutou isso tantas vezes: pastor, como é que vai ser lá no céu? Já que partir é para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Como é que vai ser lá? Nós vamos nos conhecer lá no céu? E a resposta óbvia é: claro que nós vamos nos conhecer no céu. É claro. O céu não é retrocesso, o céu é glorificação. Então preste atenção nisso. Aqui você e eu não nos conhecemos direito. Se eu não sei quem aqui está casado há mais tempo. Vamos imaginar que tem aqui no auditório uma pessoa que tem 50 anos de casado. Se eu perguntar para essa mulher assim: você conhece o seu marido? Ela vai responder assim: estou começando a conhecer. Se eu perguntar para o marido: você conhece a sua mulher? Eu falei: rapaz, eu estou arranhando ainda a superfície para conhecer. Os gregos diziam assim: conhece-te a ti mesmo. Os gregos estavam errados. Nem você, nem eu nos conhecemos. Só Deus nos conhece. Eu não sei quanto a você, mas de vez em quando eu fico escandalizado comigo mesmo. Você não fica, não? Falei: meu Deus, não sou eu que estou pensando nisso, não é possível. Você e eu não nos conhecemos. Agora, lá no céu, sem as limitações que nós temos aqui, de tempo, de espaço, de conhecimento, nós vamos nos conhecer. Pense só comigo. Imagine você conviver com alguém a eternidade inteira sem saber quem ela é. Faz sentido isso? Não faz o mínimo sentido. É óbvio que nós vamos nos conhecer. Agora, um detalhe. Lá no céu não vai ter as mesmas realidades que aqui. Por exemplo, Jesus disse que lá no céu nem se casa, nem se dá em casamento. Às vezes as pessoas nutrem um romantismo irreal nesse sentido. E eu já vi muito funeral, sobretudo de uma pessoa que já está casada há muitos anos, vai a esposa primeiro, ou vai o marido primeiro, e um fica lá curtindo, passando a mão assim, na mãozinha já gelada, assim, daqui a pouquinho eu estou indo também, dando a ideia de que vai continuar casado lá no céu. Não vai, não. Casamento é só para essa vida. Aproveita, porque depois não tem mais. Alguém diz: ufa, até que enfim também. Ah, que pena, podia prosseguir. Não vai prosseguir. Então, casamento é só para essa vida. Por isso que a Bíblia diz que tem um curso aí, que o curso é bom, mas o título não é bom. Casados para sempre. Não é verdade isso, não tem casados para sempre. O curso é bom, mas o título, penso eu, não foi feliz. Porque a Bíblia diz que casamento é até que a morte o separe. Então lá no céu não tem casamento. Segunda coisa, lá no céu nós não vamos ser famílias nucleares. Em outras palavras, lá no céu você não vai amar mais quem foi aqui, seu pai, sua mãe, seu marido, sua mulher, seus filhos, seus avós, do que você vai amar Abraão, Isaque e Jacó. Lá nós não vamos ser famílias, José, Pereira, Silva, Oliveira. Não, lá nós vamos ser uma única família, lavada no sangue do Cordeiro. Agora, Paulo não diz o seguinte: nós não estamos aqui especulando.
Não é uma questão de especulação. Olha comigo o versículo de número 15, quando ele diz: e sabeis também vós... Não, desculpa, o vento bateu aqui, mudou minha página. 4:15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Não é especulação, não é uma teoria, não é uma opinião de um teólogo, é revelação de Deus. Isso é o que Deus revelou. Então, a grande pergunta aqui, meus amados, é: onde está a nossa garantia dessa esperança? Qual é a base da nossa esperança? E o apóstolo Paulo vai responder nesse texto, no verso 16, é a parousia. Ora ainda, versículo 16, porque o Senhor, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Então você e eu cremos que Jesus vai voltar. Esse é o pináculo da nossa fé. Esse é a acrópole da nossa esperança. Esse é o ponto culminante da nossa convicção. É a consumação da nossa salvação. Porque notem bem, nós já fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Com respeito à justificação, nós já fomos salvos. Com respeito à santificação, nós estamos sendo salvos. Mas com respeito à glorificação, nós seremos salvos. Essa é a nossa convicção. Jesus vai voltar. Ele vai voltar. E não tem corte humana, por mais egrégia que ela seja, que possa cancelar essa agenda. Essa agenda não está estabelecida na terra, nem pelos homens. Ela está estabelecida no céu, pelo próprio Deus. Ele vai voltar. E a pergunta é: como ele vai voltar? Primeiro, ele vai voltar pessoalmente. Está lá em Atos 1, versículos 9 a 11, que quando ele está subindo entre nuvens, 2 anjos descem, e os discípulos perguntam, e eles perguntam para os discípulos, estão olhando: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que vi subir, do mesmo modo, descerá. Ele não vai enviar um embaixador, não será Gabriel, não será Miguel, não será um arcanjo, não será um querubim. Ele mesmo voltará pessoalmente. Segundo, como ele voltará? Ele voltará visivelmente. Lá em Apocalipse 1,7 diz que todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. O que significa isso? Até aqueles que o traspassaram. Lá em João 5, 28 e 29 diz que todos os mortos, quando ele voltar, ouviram a sua voz e sairão dos túmulos. Uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Aqueles que cuspiram em Jesus, aqueles que esbordoaram a cabeça de Jesus, aqueles que crucificaram Jesus, aqueles que zombaram de Jesus, vão ter que ressuscitar quando ele voltar, e vão ter que ver Jesus na sua glória, na sua vinda. Vai ser o evento mais público da história. Não importa o fuso horário. Agora é exatamente 10 horas e 6 minutos no Brasil. Exatamente agora são 10 horas e 6 minutos da noite, lá no Japão. Não importa se de dia, se de noite ou se à tarde. E Jesus, quando disse isso, estava exatamente trabalhando a questão dos fusos horários. Porque se Jesus volta de noite para nós, ele volta de dia lá para a Ásia. Se ele volta de dia lá para a Ásia, ele volta de noite para o Brasil. Não importa onde a pessoa esteja, em que fuso ela esteja, todo olho o verá. Vai ser o evento mais público da história. Mas em terceiro lugar, como ele voltará? Ele voltará audivelmente, porque o versículo 16 nos informa que, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus. Ou seja, vai ser com o maior alarido da história. Não tem um arrebatamento secreto que ninguém viu, ninguém percebeu. Não, é público, é visível, é audível. Não haverá caverna tão profunda, não haverá deserto tão inóspito, não haverá montanhas tão geladas, onde as pessoas estejam que não ouçam o ruído, o alarido, a publicidade desse som, quando Jesus voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja.
como Jesus voltará. Quarto lugar, ele voltará repentinamente. Diz no sermão profético de Jesus que vai ser como um relâmpago que risca os céus do Oriente ao Ocidente. Quando está chovendo muito, está dando uma tempestade, você vê relâmpagos e você escuta trovões. Qual que acontece primeiro? O relâmpago ou o trovão? Ambos ao mesmo tempo. Você vê o relâmpago primeiro, porque a velocidade da luz é maior do que a velocidade do som. Então, um relâmpago ele risca os céus num átimo de tempo. Vai ser com essa rapidez. Paulo, em 1 Coríntios 15, vai comparar como um abrir e fechar de olhos. Quantas vezes você abre e fecha os olhos por dia? Você não sabe. É automático. Aliás, Paulo vai usar uma palavra lá em 1 Coríntios 15, num momento, e a palavra momento no grego é a palavra átomos, de onde vem a palavra portuguesa átomo. Vai ser com esta rapidez, o faiscar de uma estrela, o dardejar da cauda de um peixe, ou o abrir e fechar de olhos, que Jesus voltará. Sabe o que significa isso? Não dá para se preparar de última hora. Não dá para encher a botija de azeite na última hora. Ou você está preparado agora, ou você será pego de surpresa. Quinto lugar, como Jesus voltará? Ele voltará não só repentinamente, mas ele voltará também inesperadamente. Vai ser como um ladrão. O ladrão não manda um WhatsApp para você dizer, olha, tal dia, prepara um cafezinho, faça um pãozinho de queijo, que eu estou chegando na sua casa. Ele chega de que maneira? De que maneira? Inesperadamente. Você não está aguardando, você não está esperando, e ele chega. Sabe o que significa isso? A volta do Senhor Jesus não será um dia óbvio. Todos aqueles, irmãos, que marcaram a segunda vinda de Cristo, desculpem da expressão bem brasileira, quebraram a cara. Se frustraram. Porque a agenda não está na terra. É da economia da soberania do Deus Pai. Então preste bem atenção nisso. O que a Bíblia diz que se o chefe de família soubesse que horas que o ladrão chegaria, ele se prepararia e não permitiria que ele entrasse. Vai ser assim. Vai ser um dia comum. O dia que você levanta, vai trabalhar, se levanta, vai levar filho na escola, se levanta, vai fazer uma viagem, se levanta e vai ficar em casa mesmo. Não vai ser um dia óbvio, vai ser agora, está tudo indicando que vai ser hoje. Não vai ser assim. Penúltimo lugar, como Jesus voltará? 1 Tessalonicenses 5 diz que vai ser inescapável, uma volta inescapável. Vai ser como uma mulher grávida que está para dar à luz. Quando uma mulher está grávida, ela vai dar à luz. Não dá para dizer, está cancelada a gravidez. Pronto, agora não vai mais nascer nada. Não, vai nascer. É inescapável. Em outras palavras, não tem nenhuma autoridade na terra, por mais poderosa que ela seja, pode dizer, Jesus não voltará. Não, é inescapável, ele voltará sim. E ele voltará como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores, como o Juiz de vivos e de mortos. Ele voltará para estar assentado no trono e julgar as nações. Finalmente, como ele voltará? Ele voltará vitoriosamente. Ele voltará para matar o anticristo com o sopro da sua boca. Ele voltará para lançar no lago do fogo o anticristo e o falso profeta. Ele voltará para jogar o diabo no lago do fogo, para ser atormentado para toda a eternidade. Ele voltará para lançar no lago do fogo o inferno e a morte. Ele voltará para lançar no lago do fogo todos aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida. Ele voltará para colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ele voltará para reinar com a sua igreja para sempre e sempre e sempre. É uma vinda vitoriosa. Isso é um pilar da nossa esperança. Jesus voltará. E é curioso que Paulo diz assim, preste bem atenção nisso. Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Paulo era o maior teólogo.
e é ainda considerado o maior teólogo da história do cristianismo. Mas ele esperava a segunda vinda de Cristo para os seus dias. Há muitas pessoas que hoje, do alto da sua sapiência teológica, dizem, não, esquece, vai demorar mais de 500 anos ainda, vai demorar mais de 1000 anos ainda. Nenhum de nós tem essa autoridade para dizer isso. Aliás, nós deveríamos estar na ponta dos pés, na linguagem de Pedro, na segunda carta, capítulo 3, aguardando e apressando o dia da vinda do Senhor, e dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas se nós temos a revelação como primeiro pilar da nossa esperança, se nós temos a parousia, a segunda vinda como segundo pilar da nossa esperança, em terceiro lugar, nós temos a ressurreição como terceiro pilar da nossa esperança. Compare aí o versículo 16 na parte B, onde diz, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A grande pergunta é, primeiro em relação a quem? Porque há uma vertente teológica que diz que ressuscitarão primeiro em relação aos outros mortos não crentes, mas não é isso que Paulo está tratando, não é disso que ele está falando. Ressuscitarão primeiro em relação aos que estiverem vivos, porque segue o texto, depois nós os vivos, os que ficarmos. Então preste bem atenção aqui numa coisa importante. Quando um crente morre, estou falando crente salvo, não é crente nominal, não deveria existir desespero, porque quando um crente morre, ele já começa imediatamente, está lá em Hebreus 12, que o Espírito é aperfeiçoado para entrar na glória. Já imediatamente ele começa a desfrutar do céu, conscientemente, não fica dormindo, não fica num limbo, já começa a reinar com Cristo, conforme Apocalipse 20. Quando Jesus voltar, cronologicamente falando, aqueles que já estão lá com Ele no céu, cujo corpo está na sepultura, dormindo, me dão nota de rodapé, abra um parênteses e eu fecho depois. Por que usa a metáfora dormindo, ou dormir no Senhor? Por que essa metáfora? Porque esse eufemismo é uma figura de linguagem para amenizar uma coisa. Em vez de você dizer assim, o cara morreu, aí você diz, ele dormiu no Senhor. Por duas razões. Porque quem dorme está fazendo o quê? Está descansando. Você dorme porque você precisa descansar. Apocalipse 14, 13 diz, bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas. Segunda razão porque usa a figura do dormir, porque quem dormiu vai acordar, se não acordou não dormiu, morreu. Significa o quê? Que a morte ela tem prazo de validade. Vai chegar um momento que a morte vai ser interrompida pela ressurreição. Os mortos vão ouvir a voz de Jesus e vão sair dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo, dando claramente a entender que não vai ter duas ressurreições, uma de crente e outra de descrente, vai ser uma única ressurreição, de crentes e descrentes, ao mesmo tempo. Quando Jesus voltar. Bom, voltando então à ressurreição dos mortos. Ele está falando de ressurreição dos mortos, primeiro em relação aos que estiverem vivos, porque aqueles que virão com Jesus, que estão lá desde Abel, voltarão com Jesus, aquela alma que já está glorificada, que já está reinando com Cristo, e agora este corpo que acabou de ressuscitar, com características específicas, corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Aquela alma agora então entra dentro deste corpo que está glorificado. Agora sim a glorificação está plena, completa, e então estaremos para sempre com o Senhor. Os que estiverem vivos não podem subir do jeito que nós temos, um corpo mortal e corruptível. Então,
1 Coríntios 15 diz que seremos transformados e arrebatados com um corpo de glória, para estarmos para sempre com o Senhor. Mas a questão é, como é que vai ser o corpo da ressurreição? Paulo não trata aqui, mas Paulo trata desse assunto lá em 1 Coríntios capítulo 15. Eu queria que você fosse rapidinho comigo para lá. 1 Coríntios 15. Por favor, olha aí. Aliás, essa é a pergunta que eu mais escuto com um pastor. Como é que vai ser o nosso corpo? Como é que vai ser o nosso corpo? Etc e tal. Aqui Paulo responde isso de forma muito clara. 1 Coríntios 15, a partir do verso 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Paulo responde, ironizando com eles, insensatos, ou insensato. Ele está fazendo uma pergunta muito óbvia. E aí ele vai usar 3 figuras para mostrar para nós como será o nosso corpo. A primeira figura está no versículo 36, é a figura da semente. A segunda figura está no verso 39, é a figura da carne. A terceira figura está no verso 40, a figura dos corpos celestiais. Então vamos dar uma olhadinha nisso? O que Paulo está dizendo no versículo 36 é o seguinte, que quando um crente morre, o corpo dele é uma semente. Quando você semeia na terra uma semente de milho, de feijão, de soja, o que vai brotar dali tem a mesma natureza, mas não é a mesma coisa. Então, ele vai explicar isso melhor a partir do verso 42. Ele diz assim, semeia-se corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. O que é isso? Esse corpo seu e meu aqui, ele nasce, cresce, envelhece e morre. Às vezes a pessoa morre no processo, né? Morre na infância, morre na juventude, morre na fase adulta. Mas ele tem um prazo de validade. Esse corpo nosso aqui fica velho, cansado, senil, caquético e morre. Esse corpo aqui tem fraquezas que vão se avolumando. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas. Querendo ou não, o tempo vai esculpindo em nosso rosto algumas rugas indisfarçáveis. Falando baixinho, as mulheres são mais espertas do que os homens. Elas driblam isso um pouco melhor com um bom cosmético. Às vezes se acorda de manhã, é um caos. Depois de um bom cosmético, vira um cosmos. Daqui a pouquinho, uma cirurgia plástica ajuda muito. Mas chega uma hora, que ainda que o famoso cirurgião plástico Pitangui ressuscitasse dos mortos, não teria mais jeito. As mãos já estão trôpegas, os joelhos bambos, as pernas fracas, os olhos embaçados. E diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. Eu acho que até um exército acampado ao meu redor. Temos fraquezas físicas. Os seus e os meus fugiram todos, mas a barba está aí para não deixar você escapar. Temos fraquezas emocionais. Há momentos na vida que você se desespera. E você nem consegue chorar, você só consegue gemer e dizer, meu Deus, eu não aguento mais. Temos fraquezas morais. Você e eu já prometemos para Deus, com lágrimas nos olhos, meu Deus, eu não vou cometer mais esse erro. Eu não vou cometer mais esse pecado. E daqui a pouco você se flagra cometendo o mesmo erro, o mesmo pecado. Não é porque faltou para você sinceridade, não, faltou para você poder. Somos fracos. Temos fraquezas espirituais, somos um ser ambíguo, paradoxal, contraditório. O bem que queremos fazer não fazemos, o mal que não queremos praticamos. Somos fracos.
Eu, quando passo pelas livrarias, e eu faço isso praticamente toda semana, procurando ver o que está saindo de novo, e vocês todos sabem que os livros mais publicados no Brasil e no mundo são livros de autoajuda. São livros que dizem assim para você: você é forte, você tem a força, você é um gigante. Basta você acordar, você é um gigante. E a Bíblia diz exatamente o contrário. A Bíblia diz que nós somos fracos. Mas muito fracos. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, esse corpo aqui, não adianta congelar, não adianta inventar. Não, ele vai envelhecer mesmo. Vai ficar enrugado mesmo. E quem não quiser ficar velho, é só morrer na infância também, está resolvido o assunto. Então, a semente que você joga é de um corpo corruptível. Mas o que vai brotar da sepultura na ressurreição é um corpo incorruptível. Não vai ficar velho, não vai ficar cansado, não vai ficar doente, não vai ter defeito físico, não vai ter estresse. É um corpo incorruptível. Segundo lugar, olha o que está acontecendo no verso 42. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Ô irmãos, vocês que são crentes há muito tempo, ou os pastores aqui presentes, quantas vezes você e eu já visitamos um crente querido numa CTI de hospital, já há anos internado. Maurício está aqui, e seu vovô, irmão tão querido, Lair Boechat. Quantos anos, Maurício, você ficou 7 anos em coma. 7 anos em coma. Muitas vezes eu já visitei ovelhas e irmãos fora do círculo da igreja local, que o corpo já estava caquético, encolhido, pele e osso. Desonrado pela dor, desonrado pela doença, desonrado pelos remédios tão pesados. Quando você joga aquele corpo na sepultura, ele está desonrado pela fraqueza, pela doença. Mas o que vai brotar daí é um corpo glorioso, glorioso. E Daniel, capítulo 12, diz que vai brilhar como sol no seu fulgor. Louvado seja o Senhor. Então fique tranquilo, você vai ter um corpo perfeito. O corpo da ressurreição não vai brigar nem com o espelho, nem com a balança. Terceiro, olha o versículo 43. Ressuscita, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Eu acho incrível, irmãos, o ciclo da vida. Nasce um bebê, pensando lá na roça. Eu fui criado na roça, então alguns aqui também, possivelmente, de igual modo. Nasce um bezerro lá no pasto, ele nasce meio tronchozinho. Daqui a pouquinho, o bichinho já está de pé, daqui a pouquinho já está mamando, daqui a pouquinho já está correndo. Nasce uma criança, é 100% dependente. Chega um ano, totalmente dependente. E aí, de repente, cresce, começa a andar, começa a correr, de repente um adolescente, vaidoso, um jovem com os músculos tonificados, daqui a pouquinho já está adulto, já está andando mais assim, mais moderadamente, daqui a pouquinho já não corre mais, daqui a pouquinho os passos já estão mais lentos, daqui a pouquinho está precisando de uma muleta, daqui a pouquinho está precisando de uma cadeira de rosa, daqui a pouquinho está precisando de uma maca, daqui a pouquinho já está, mais do que um bebê, totalmente dependente de novo. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Você quer saber como é que vai ser o nosso corpo poderoso? Olha o corpo de Jesus ressurreto. Ele entrava numa casa fechada, sem precisar abrir a porta. Ele saía lá de Jerusalém e aparecia lá na Galileia, 154 quilômetros, sem precisar percorrer o trecho. Ele foi assunto aos céus com o seu corpo glorificado. Agora deixa eu fazer uma perguntinha. Onde fica o céu? A que distância o céu está da terra? O nosso universo,
O nosso universo, diz os estudiosos, tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Sabe o que significa isso? Se você voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você demoraria mais de 93 bilhões de anos para chegar lá. Onde está o céu? Pergunto a vocês, com que velocidade Jesus voltou para o céu? Velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo? Se ele voltou na velocidade da luz, ele está logo ali na esquina do universo ainda, depois de 2000 anos. Sabe o que significa que nós teremos um corpo poderoso? Significa que novos céus e nova terra será todo o ambiente do nosso habitat. Vou dar uma puladinha no céu, dar uma puladinha na terra. Quanto tempo um anjo gasta para vir do céu à terra? Quanto tempo? Sabe o que significa isso? Nós não estaremos como os anjos, como o corpo ressurreto de Jesus, sujeito às mesmas leis que nos governam agora. É por isso que o hino diz, nem metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Mas vamos à segunda imagem, à segunda figura? Como é que vai ser o nosso corpo? Confira aí comigo agora o versículo 39. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, a outra a carne das aves, a outra a carne dos peixes. Uai, Paulo, eu não estou te entendendo agora. Será que Paulo está dizendo aqui que também os animais, as aves e os peixes vão ressuscitar? É disso que ele está tratando? Convenhamos aqui, nós estamos vivendo uma época fascinante e ao mesmo tempo, para mim, complicada. A fase dos pets. Eu não tenho nenhum problema com quem tem pet, eu amo animais. Quem tem, diz Provérbios, tem que cuidar bem. Mas eu acho que a nossa geração está confundindo um pouquinho, está passando um pouquinho dos limites. Você acredita que tem gente que dorme com um cachorrinho na cama, debaixo do mesmo cobertor, abraçadinho? Eu estava num voo internacional há uns 3 anos, lá em Washington, vindo para o Brasil. E eu estou sentado e chega um casal muito bonito, um rapaz e uma moça, muito bonitos, com um cachorro grandão, sentado na minha frente. Daqui a pouquinho o rapaz disse assim para a moça, fique aqui que eu vou comprar uma Coca-Cola. O lugar que vendia Coca-Cola ficava a uns 10 metros de onde estavam sentados. Quando o rapaz saiu, a moça lascou um beijo na boca do cachorro, mas daquele beijo cinematográfico. E eu fiquei olhando esse ponto, falei, meu Deus, mas é muito mau gosto dessa menina. Está doido, senhor. Há poucos dias uma irmã me liga, uma irmã da igreja. Falou, pastor, eu estou ligando para o senhor porque eu queria saber se a minha cachorrinha vai para o céu. E eu fiquei meio zonzo com a pergunta, pensando em elaborar uma resposta. Antes de eu dar a resposta, ela disse assim, porque se a minha cachorrinha não for, eu também não quero ir. Falei, é o problema da senhora, eu não vou entrar em briga de família não, o que é isso? Eu tenho um colega, pastor presbiteriano, calvinista, reformado, que foi fazer um casamento de uma ovelha dele, e ele não está sabendo de nada, o coitado, pego de surpresa. Na hora das alianças, sabe quem levou a aliança ao altar? A cachorrinha da família. Mas está demais, está não? Ô gente, eu sinto muito, mas informar isso. Deus criou 3 tipos de seres: os anjos, os homens e os animais. Voláteis, terrestres e aquáticos. Os anjos são espírito e não têm corpo. Eles não morrem. Os homens têm corpo e espírito. Morre o corpo, o espírito volta para Deus. Os animais, voláteis, terrestres e aquáticos, têm corpo e não têm espírito. Morreu, acabou. Jesus não foi para a cruz para redimir cachorro, peixe e papagaio.
Está claro isso? Então, deixa eu ilustrar, para entender bem o que Paulo está dizendo. Um é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a carne das aves, outra é a carne dos peixes. O que ele está querendo dizer? Então, eu vou ilustrar para você entender o que Paulo está querendo dizer. Imagine você que numa família que vai se perpetuar, essa família tem um cachorrinho de estimação, essa família tem um papagaio de estimação, e esta família tem um peixe lá no aquário de estimação, certo? Agora imagine você que morre o cachorrinho da família. Aí a família vai lá no quintal, abre uma cova profunda e sepulta o cachorrinho. 100 anos depois, morre o papagaio. A família vai lá na mesma cova, abre a cova, o que tem lá dentro? Pode quê? Pode cachorro. Sepulta o papagaio na mesma cova. 100 anos depois, morre o peixe. Ela vai lá na mesma cova, abre lá, o que tem lá dentro? Pode cachorro e pode papagaio, pode ave. Aí sepulta o peixinho lá dentro. 100 anos depois, morre alguém da família. Vai lá e abre a cova, o que tem lá dentro? Pode cachorro, pode papagaio, pode peixe. Aí sepulta a pessoa lá dentro da mesma cova. 100 anos depois, morre outra pessoa da família, vai lá e abre a cova. O que tem lá dentro? Pode cachorro, pode papagaio, pode peixe, pode gente, pode homem. E na hora que Jesus voltar, como é que vai ser? Está tudo misturado, é pó, tudo é pó, tudo é pó. Tudo é pó. Como é que vai ser então? Vai ressuscitar tudo junto? Vai ressuscitar pó de cachorro? Vai voltar a ressuscitar pó de papagaio, pó de peixe, pó de gente? Não. O que Paulo está nos ensinando, um é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a carne dos aves, outra é a carne dos peixes, mas quando Jesus ressuscitar, só pó de gente vai ouvir a voz dele e sair do túmulo. Pastor, como é que fica esse negócio de cremar? Vai comprometer a ressurreição? Eu pergunto a vocês, o que aconteceu nas Torres Gêmeas do dia 11 de setembro de 2001? 3.000 graus centígrados, viraram pó. O que acontece quando uma pessoa é comida por um monstro marinho que vai soltando partículas do corpo dele para milhares de quilômetros mar adentro? Quando Jesus voltar, todos vão ouvir a sua voz. Não importa se apenas uma partícula de pó, o Senhor que criou o universo sem matéria pré-existente é poderoso para ressuscitar o seu corpo de maneira incorruptível, imortal, poderosa, gloriosa, espiritual e celestial. Mas deixa eu terminar. A última figura que Paulo usa está aí no versículo 40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. Sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. O que Paulo está querendo ensinar com aqui? Eu creio, pastor, que ele está falando aqui daquilo que nós chamamos de galardão. Todos vão brilhar, mas nem todos vão brilhar com a mesma intensidade. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Assim também é a ressurreição dos mortos. Está lá em Daniel 12, que quem a muitos conduzir a justiça brilharão como o sol no seu fulgor. Eu acho aqui para nós que tem alguns crentes que vão chegar no céu meio lusco-fusco. Está escrito lá em 1 Coríntios 3, versículos 11 a 15, que ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. E eu, como prudente construtor, edifiquei sobre o fundamento. Agora, quando se edifica sobre o fundamento, você tem que escolher o material. Tem gente que escolhe material nobre, como ouro, prata e pedras preciosas. Outro vai construir com material perecível, como madeira, palha e feno. O fogo provará a obra de cada um. Se a obra de cada um provada pelo fogo permanecer, esse receberá galardão. Mas se a obra de alguém que construiu sobre o fundamento com material perecível e vai ser consumido pelo fogo, esse vai ser salvo, como que através do fogo
mas não receberá galardão. Tem crente que vai entrar no céu com cheiro de fumaça. Com cheiro de fumaça. Preste atenção nisso. A salvação é de graça, mas o galardão é recebido pelas obras. Você não foi salvo para cruzar os braços e aguardar Jesus voltar. Você foi salvo para servir, para ser um canal de bênção, para ser um embaixador das boas novas, para ser um ministro da reconciliação, para levar a esperança da salvação para outras pessoas. Voltando para Tessalonicenses para encerrar, eu só queria chamar a sua atenção que depois então da ressurreição, está escrito, eu fecho aqui agora, o que vai acontecer? E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, revelação, parousia, ressurreição, reunião. E ele termina dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros, com essas palavras. Ele começa com uma igreja triste, sem esperança, por não conhecer a verdade, e ele termina com consolo, dizendo: agora vocês que foram instruídos na verdade, sejam agentes de consolo para as outras pessoas. Meus irmãos, consolo não é uma coisa que vem de dentro, não é autoajuda. Consolo é aquilo que emana de cima, que emana das Escrituras.